Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma reflexão no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15, quando Jesus tem mais uma das suas incompatibilidades com a religião judaica, com a liderança judaica da sua época. Diz o texto que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus percebeu a reação negativa, né? A de reprovação dos líderes da religião judaica, quando ele viu-se em meio e próximo e juntos e convivendo com publicanos e pecadores. E é interessante que o texto diz que todos os publicanos e os pecadores se aproximavam de Jesus para o ouvir. O publicano, nós já falamos aqui, ele era um franqueado do Império Romano para cobrar impostos dos judeus. Então eles eram tidos como traidores da pátria, né? E normalmente eram pessoas envolvidas com fisco, ganhavam uma porcentagem do que faturavam. E certamente havia muita desonestidade mesmo, como o próprio Zaqueu confessou, né? Procurou se corrigir. E a verdade é que era um grupo assim complicado mesmo, não é? E os pecadores, ou os não considerados, os não judeus e os judeus que estavam fora do convívio do culto judaico, da religião judaica, né? Então, havia uma categoria de pessoas marginalizadas pela sociedade oficial, né, pela religião oficial de Israel. E Jesus esteve com esse povo e se envolveu com essa categoria de pessoas. E todos eles iam a Jesus para ouvi-lo e provocava o ciúme e as perturbações e as indagações na religião judaica. Interessante que logo a seguir no texto do capítulo, Jesus entra na parábola da ovelha perdida. São 3 parábolas da redenção, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. São 3 parábolas. São 3 parábolas indicando o amor e o cuidado de Deus e a diligência de Deus para alcançar aqueles que estavam marginalizados e esquecidos e obviamente se sentindo excluídos e reconhecendo a necessidade de Deus na vida deles. Para esses então Jesus veio e para esses Jesus dedicou toda a sua atenção. Mas o que eu queria destacar na nossa reflexão hoje é que a santidade produzida pela purificação de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, ela não é refratária. Um elemento refratário é aquele que expele, que expulsa, né, o outro. Por exemplo, quando nós temos uma porta contra fogo num edifício, ela é feita de um material que expele o fogo, né? Que não aceita o fogo, que não recebe o fogo, que não absorve o fogo. A isso nós chamamos então de um material refratário, né? E a santidade provocada pela purificação de Jesus, do sangue de Jesus,
ela não é refratária em relação aos pecadores. E Jesus deixou isso muito claro. E também nesse ponto ele mostrou a diferença, né, da santidade produzida pela religião, em especial pela religião judaica, e a santidade produzida pelo Evangelho. A santidade templária ou a santidade ritualística da lei de Moisés, ela excluía, segregava, não é? Então a pessoa não podia tocar no morto, a pessoa não podia tocar no enfermo, a pessoa não podia aproximar de um leproso, não é? As pessoas não podiam se misturar, não é? Então pecador é pecador e publicano é publicano, cada um para si, não é? Nós estamos aqui preservados, protegidos pela santidade do templo, pela santidade da religião, e nós somos então uma categoria especialíssima. Muita gente ainda tem essa ideia do Evangelho de Jesus, ou de pertencer a Jesus ainda hoje em dia. E muitos excluem os outros porque pensam diferente, porque não compreenderam ainda corretamente o Evangelho, ou ainda não fizeram uma profissão de fé pública, e a gente acha que a aproximação de Deus e de Jesus válida, ela tem que obedecer a um ritual que nós estabelecemos. Nós criamos alguns dogmas, nós criamos alguma metodologia para a gente definir se uma pessoa é ou não é evangélica, é ou não é serva de Jesus, creu ou não creu no Evangelho, e nós elegemos certas formalidades, rituais, e de repente, se a gente não percebeu ou não viu essas características na pessoa, ou esses momentos que nós escolhemos como decisivos na vida de uma pessoa, nós achamos que elas não pertencem ao reino de Deus e as excluímos. Mas o Evangelho de Jesus e o próprio Jesus, né, deu um exemplo diferente. Né? Enquanto para a religião judaica santidade era segregação, era fechamento, né, era construção de cercas e de barreiras para não encontrar o outro, para não tocar no outro. A santidade que Jesus traz por meio do Evangelho e depois consubstanciada no seu sangue, na purificação do seu sangue, é uma santidade que me atira em relação ao outro, que me faz ir na direção do pecador, que me faz ir na direção do miserável, daquele que está fora da comunidade. Jesus fez questão de mostrar isso. Ele chegou, assim que ele chegou em Jerusalém, ele foi para o tanque de Betesda, onde só tinha gente rejeitada. Ele foi recebido com festa, com ramos, com honrarias, e ele deixa aquele ambiente festivo e se dirige ao tanque de Betesda, onde homens desprezados e marginalizados esperavam pelo socorro de alguém. E Jesus se ocupou com essas pessoas desvalidas. Jesus aproximou da mulher adúltera, e todo mundo sob censura de todos que achavam aquilo um absurdo, e Jesus aceitou o louvor e aceitou a adoração do coração daquela mulher, porque ela tinha necessidade dele, e aproximou-se dele por amor, por dependência, por querer pertencer, por querer pertencer a Jesus. Jesus disse: olha, aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Eu jamais o lançarei fora. Essa é a verdade do Evangelho. A santidade, na verdade, meus queridos, ela é uma posição. A gente aprendeu que santidade
é renúncia, é sacrifício, que santidade é fazer muitas coisas no reino de Deus, que santidade é uma dedicação muito especial, muito específica, não é? E renunciar isso, é renunciar aquilo e tal. Isso tudo é coisa que válida diante de Deus. Tudo que eu faço por amor, para me enriquecer da graça e do poder do Espírito Santo é válido. Mas a santidade que me segura, não é? Ou que me colocou separado para Deus, essa santidade, ela é posicional, não é? Foi por causa da misericórdia de Deus exercida em Cristo Jesus e do sacrifício de Jesus e da minha fé em Jesus, eu me reposicionei no reino de Deus e fui separado por Deus. E Ele me vê como santo, porque Jesus é santo e Ele me santificou. Jesus orou e falou: Pai, em favor deles eu me santifico, na oração sacerdotal de Jesus. Então, vamos usar esse dom extraordinário da presença de Jesus em nós, do Evangelho que já nos transformou, que já nos deu uma visão ampla do reino de Deus. Vamos estender essa bênção àqueles que estão à nossa volta, sem preconceitos, sem separatismos, sem segregação, sem pré-julgamentos, sem preconceitos, né? Vamos fazer com que o Evangelho de Jesus flua em nós, como luz do mundo. Nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E vamos estar no lugar então que precisa do sal. Nós vamos estar no lugar que precisa de luz, não é? Esse é o nosso alvo, esse é o objetivo de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe seu dia e motive você, e empurre você, e redirecione a sua vida na direção do outro, do reencontro, para o reencontro daqueles que estavam perdidos e foram achados. Em nome de Jesus. Amém.